Os livros sobre histórias de famílias são muito comuns, muitas pessoas procuram escrever esses livros e hoje eu vou trazer uma reflexão a respeito do que nos move a falar sobre as nossas origens, até mesmo devido à alta demanda que a gente tem desse tipo de trabalho aqui na Vidaria Livros, que, para quem já não conhece, aproveitando para apresentar, é uma editora de livros de não ficção, né? Eu sou a Gabriela Gasparin, sou jornalista, escritora e sou fundadora da Vidaria Livros. Então, gente, aproveitando, se você puder, tá vendo esse vídeo aí, se você puder ajudar o canal, curtir a nossa página, seguir a gente lá no Instagram e dar um like nesse vídeo ao final, vou ficar muito grata, você vai ajudar o nosso trabalho a ser conhecido por mais escritores, autores e pessoas interessadas em escritas de não ficção. Gente, então vamos lá. É muito comum as pessoas terem o desejo de escrever a história das suas famílias, né? É mais comum do que a gente imagina. Até eu que trabalho com isso no meu dia a dia, direto eu recebo assim comentários de pessoas que falam: nossa, eu queria tanto escrever sobre a minha história, sobre o meu... Geralmente assim, a história da família inteira ou a história de um antepassado, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. A gente tem esse desejo, né? E devido a isso, muitas pessoas me falam o que as move, né, a fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou compartilhar aqui algumas reflexões, né. A primeira delas é que a gente tem essa necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre quem nós somos, né. De uma certa forma, conhecer sobre nossos antepassados é conhecer um pouquinho sobre nós mesmos. Então é por isso que a gente gosta tanto, né, quando a gente descobre, por exemplo, da onde que nossos avós, né, vieram, ou quando, no caso de pessoas que são, né, de origem, assim, de imigrantes, ou até mesmo as pessoas que a gente descobre, assim, que os nossos antepassados são de alguma etnia indígena aqui do Brasil, que se miscigenou, que se misturou com algum imigrante europeu, ou com alguma família de escravos, né, a gente adora ficar sabendo sobre isso. E aí é muito comum a gente começar a pesquisar ou ter interesse em saber um pouquinho mais. E nessa de começar a pesquisar e ter interesse, a gente se envolve tanto na pesquisa e nas conversas com os familiares que a gente tem vontade de registrar. E quando a gente tem vontade de registrar, muitas vezes é porque a gente está interessado com que essa história que a gente foi descobrindo, né, se ela fique ali, se perpetue, né, ela continue a ser compartilhada para os próximos, né. Então, geralmente, algumas pessoas que já são mães, pais, né, querem compartilhar com os seus filhos, ou até mesmo netos, né. Então, a grande sacada e o grande, assim, o que eu acho que é o mais incrível nesse nosso hábito, né, de saber do nosso passado, é que muitas vezes vem com a necessidade de que a gente perpetue para o futuro, né. Então, escrever sobre a nossa história é também perpetuar, né, as origens para as próximas, das antigas para as próximas gerações, né, fazer com que essa raiz seja sempre lembrada por todos. Então esse é o principal ponto, né? E também porque muitas vezes a gente, quando começa a entender um pouquinho sobre da onde que os nossos pais, familiares, antepassados vieram, a história que eles passaram, isso nos faz com que a gente também compreenda um pouquinho mais sobre quem nós somos e por que nós fazemos o que fazemos, agimos como agimos nos dias de hoje, né? Então é muito comum a gente acabar até mesmo entendendo, né, manias, hábitos, costumes nossos, né, por conta do que a gente descobriu dos nossos antepassados, né? Por exemplo, famílias de imigrantes, né, que passaram muitas dificuldades nas guerras mundiais, por exemplo, e vieram para o Brasil em condições de muita escassez, né? Então é muito comum essas famílias serem famílias muito poupadoras, ou famílias de pessoas que sempre ficaram com medo de faltar, com medo de passar fome, porque passaram fome no passado, né? Então isso vai ficando dentro da gente, no nosso DNA, mesmo que a gente hoje em dia, de repente, essa mesma família já vive com possibilidades, com uma fartura, mas isso ainda perpetua, né? Bem como as histórias também de conquistas, porque muitas vezes a gente fica sabendo, nossa, né, essa mesma família passou por tudo isso e hoje eu tô aqui graças a esse esforço, né? Outro exemplo, de repente, famílias de escravos, famílias, né, de origens de negros, pessoas que passaram e ainda passam por muito preconceito. Às vezes a gente
né, começa a investigar e descobre tudo que esses antepassados passaram lá atrás, e entende também um pouquinho, nossa, como que é difícil ser negro hoje no Brasil e no mundo, devido a ainda muitos, né, paradigmas e preconceitos que precisam ser quebrados, né? Ou famílias de quem passou aí, de judeus, né, que passaram pelos desafios aí da Segunda Guerra Mundial, né, também muitos deles acabaram migrando para fugir, né, dos absurdos aí causados pelo nazismo, né. Então, um outro motivo é que a gente entender um pouquinho o que os nossos ancestrais, os nossos antepassados passaram, dificuldades e também de conquistas, né? Porque a gente acaba vendo, nossa, eles passaram por tudo isso e hoje estou aqui vivo, né? Hoje, graças a isso, estou aqui. É uma maneira da gente entender um pouquinho e honrar, né, esse passado, esse esforço ou essa luta que eles tiveram para a gente poder aproveitar ao máximo a nossa vida ou fazer de diferente na nossa vida ou trazer como estímulo, né? Aqui, recentemente, na Vidaria Livros, um dos primeiros livros que nós publicamos foi sobre a história de uma imigrante da Bósnia, né? O nome dela era Elisabetta Schneider, mas a gente sempre os familiares sempre falavam que chamavam ela de Oma, que Oma é avó em alemão, né? E por conta disso, para escrever o livro, a gente entrevistou todos os familiares que contaram histórias a respeito da Oma, que já havia falecido, mas ela tinha uma história tão assim, dura e ao mesmo tempo tão inspiradora por ela ter vindo imigrante da Bósnia, ter vindo para o Brasil, não sabia falar nada de português. Parece que o marido dela, né, ele tinha problemas devido à guerra, porque ele passou por aqueles traumas, né, então ele era uma pessoa bastante de difícil trato, e devido a isso, então, essa família se inspirava muito nessa mulher, né, que era uma mulher que que trazia aí essa sabedoria de tanta coisa que ela passou e que ela viveu muitos anos, quase 100 anos, né. Um outro livro também que a gente resgatou a história de uma família, que a interessada, né, começou a fazer a escrita do livro porque ela começou a pesquisar a respeito da sua história, da história da família para conseguir a cidadania italiana, por exemplo. E aí ela então foi atrás de documentos e começou a pesquisar certidões em cartórios e descobriu lá na Itália de onde a família veio, começou a se interessar e aí resolveu escrever uma história também. E aí toda a família descobriu então as suas origens e aí foi bacana porque tinham todos os documentos, as certidões que ela já tinha pesquisado para a cidadania, né? Então, recentemente também, uma mãe procurou para poder publicar o livro, porque ela igualmente queria, os familiares mais antigos tinham passado e devido à passagem do tempo, né, ela estava bastante interessada que os filhos dela, agora adolescentes, soubessem um pouquinho do que ela sabe, né. Então esse é um motivo assim, e aí com isso esses filhos, né, vão poder então ser aí da mesma forma pessoas que vão agradecer, honrar e vão ser felizes e gratas, né, por hoje estar aqui, graças ao que os antepassados, né, passaram. Um outro motivo, né, que é bacana da gente trazer é que essas histórias, às vezes, elas se perderiam se não fossem registradas no livro, né? Muitas vezes na oralidade, no boca a boca, um pai vai contando para o filho, o avô contou para o filho, que contou para o neto, e aí se a gente não registra no livro, isso se perde, né? Então, um outro motivo bastante forte da gente escrever isso, registrar, colocar as fotos, fazer uma publicação bastante completa, é que uma vez publicado não vai mais se perder, e hoje com as mídias digitais é possível ter também esse arquivo digitalizado, né? Então, gente, eu acho que nós, como seres humanos, né, nós temos esse desejo intrínseco em nós, né, de conhecer de onde viemos, de perpetuar a nossa história, de quando a gente já tem aí, né, filhos, descendentes, né, para poder, muitas vezes, fazer com que essa história da família se continue, se perpetue, né? E o livro é uma maneira muito linda e muito, assim, bastante usada para que as pessoas, né, para as pessoas fazerem com que essa história fique aí perpetuada. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá um like e não deixa de seguir também nossa página lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.